começar esse vídeo, eu gostaria de ler dois textos. Primeiro que está aqui no G1 da Globo, né? Do Globo. O governo federal apresentou nesta quinta-feira, 22, a medida provisória sobre reforma do ensino médio. As mudanças afetam o conteúdo e formato das aulas e também a elaboração dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. A proposta terá de ser aprovada até 120 dias pela Câmara e pelo Senado. Caso contrário, perderá efeito. Então, antes de começar a explicar o que eu pretendo, gostaria de ler um pequeno trecho do livro de Confúcio, Os Analectos. Todos os dias examino a mim mesmo sob 3 aspectos. Naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em fazer o meu melhor? Ao tratar com meus amigos, falhei em ser fiel às minhas palavras? Ensinei aos outros algo que eu próprio não tenha experimentado? Então, é estranho porque eu vejo muitos colegas meus conversando sobre isso, sejam a favor, sejam contra, sobre essa questão da reforma no ensino. Então você vê que as pessoas estão preocupadas, seja aprovem ou não, acreditem ou não que isso pode ter consequências boas ou consequências ruins. A questão é que sempre tem uma tendência das pessoas querer entregar, confiar muito que o Estado vai prover uma educação eficiente e digna para os seus filhos. Olha, em primeiro lugar, quem educa os nossos filhos somos nós mesmos, pais, né? Por exemplo, eu tenho uma filha, ela já passou dos 20 anos, e de fato, a educação aqui, muito antes de haver essa reforma que está tendo agora, e já no meu tempo, né, a educação já não estava boa, não estava nada boa. E eu senti os efeitos disso, as consequências disso para a minha vida. Mas pelo menos eu tive um mínimo de instrução de meus pais em casa, né? Os meus pais não são intelectuais, mas eles me deram um mínimo de senso, conseguiram despertar em mim um mínimo de sensibilidade, né? Mas eu mesmo, a escola para mim não funcionou, não valeu de nada. Porque a educação que eu tive na escola foi extremamente deficiente. Extremamente deficiente. E eu vou admitir aqui, eu cheguei aos meus 20 anos de idade, tinha palavras como homicídio, é uma palavra que eu escrevia errado. Ou seja, eu era um tapado, um analfabeto. Graças a Deus eu tive 2 pessoas próximas de mim, 2 professoras, uma que é uma parente minha e outra que era sócia dessa parente, as 2 pedagogas, professoras, e eu levei muita porrada mesmo na cabeça, nesse sentido, muita porrada moral mesmo, né? Eu tive que levar muitas advertências, e muitas vezes até ficar brabo, ficar chateado, magoado, mas eu precisava, porque eu precisava acordar. Sobretudo, precisava acordar para o quê? Para a autoeducação, para a instrução, né, para um mínimo, né, para o próprio português, né, porque se eu não tenho uma linguagem suficientemente desenvolvida, fica difícil até conhecer a mim mesmo. Ou seja, isso não dependeu da escola, dependeu de pessoas que estavam próximas de mim e que me amavam, que me amam ainda, e eu as amo também. E eu, graças a Deus, a partir dali eu comecei uma vida de instrução, de autoinstrução. Agora isso não quer dizer que as escolas, no meu entender, as escolas têm que fechar. As escolas, vamos dizer assim, no meu entender, são uma extensão da educação que os pais dão em casa. Elas vão educar o básico, né? Vamos dizer assim, vão dar não o básico, aquele básico sem importância, um básico fundamental, vão pavimentar o caminho, né? Seja no português, na matemática, né? Diversas noções elementares científicas, artísticas, né? Mas existe uma questão. Infelizmente aqui no Brasil, se a educação vai mal, e se naquele famoso
provão internacional, né? Aquela aferição internacional em que alunos de quase todos os países do mundo participam e o Brasil tira quase sempre o último lugar, com tudo que se investe em educação aqui, é porque isso é culpa não só dos professores e dos pais, mas dos próprios alunos. Né? Eu, quando fiz o curso, cursei letras na faculdade, nós ficamos durante 4 anos frequentando escolas, nos estágios supervisionados. Frequentávamos escolas públicas e eu vi com meus próprios olhos, alunos que não têm o menor interesse em aprender nada. Não estão interessados. E é claro que isso é culpa deles em parte, porque existe todo um ambiente que conspira para que as pessoas realmente não se instruam, não cresçam, não amadureçam. Né? A gente sabe. Né? Você vai entender que existe aqui no Brasil sempre um ambiente que tende a desviar a pessoa da sua formação integral. A gente vai entender essa situação assim, lendo desde Machado de Assis, Lima Barreto, até a literatura atual, né? Ou até a cultura popular mais reba possível, como você vê os funk, né? Esses pancadão de favela, né? Em que você arma uma festinha regada a droga e a tudo que é porcaria, incentivando crianças à prostituição. Né? Isso, existe essa situação. Você não vê uma interferência do Estado nisso. Né? Como foi bem criticado por vários. Né? O Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselman, essa moça aí essa professora aí do YouTube, que é a Paula Marisa, o Nando Moura, várias pessoas já criticaram e chamaram a atenção para uma coisa muito importante. Né? Quer dizer que o aluno, ele pode, aos 16 anos, ele pode votar. Né? Ele tem plena consciência do que ele está fazendo. Mas se aos 16 anos ele matar alguém, ele cometer um assassinato, aí ele é preservado pelo Estado, ele é protegido pelo Estado porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Né? Ou seja, você tem desde as autoridades legislativas, né, conspirando para que as coisas não funcionem para a educação da criança, até a cultura mais popular. Você tem de um grau a outro. Né? Eu estava conversando com um colega meu sobre isso, ele é mais pró-PT. E ele veio falando sobre isso, criticando, né, essa questão da reforma do Temer no ensino médio. E eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu pude garantir a educação da minha menina já desde casa, né, da minha filha. Por quê? Quando ela era pequena, infelizmente, tínhamos pouco dinheiro e tínhamos que deixar ela numa escola pública. E eu tinha bastante preocupação, então o que eu fazia? Eu ia lá e eu mesmo. Eu comecei a me tornar um estudante, né, de filosofia e ciências culturais já a partir dos meus 21, 22 anos. Então, quando a minha menina tinha lá uns 10, 11 anos, o que eu fazia? Eu abria um livro de filosofia lá e eu não ficava pregando filosofia nem conteúdos eruditos. Eu simplesmente peguei uma série de páginas lá que haviam sobre raciocínios silogísticos, né? Tipo, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Eu peguei, tinha uns 30 silogismos. Eu dei um primeiro modelo para ela, com o resultado. E depois fui perguntando sobre todos os outros em sequência. Ela foi deduzindo todos corretamente. E eu fazia exercícios mais ou menos desse tipo com ela. Né? Se ela precisasse, se eu via que eu tinha um interesse, meu interesse por educar, participar na educação da minha filha. Se eu via que ela tinha dificuldade em uma coisa, eu me dispunha, né? Eu me oferecia para ajudar. Se ela não queria, eu deixava de lado, eu respeitava. Mas se ela precisava, ou se ela aceitava, eu ia lá. Eu respeitava o espaço dela. Ou seja, eu conquistava a confiança dela em primeiro lugar. Ela sabia que se ela precisasse, eu estaria ali para ajudar naquilo que eu soubesse ajudar. Então, se ela estava afim, se ela estava de bom humor, eu ia lá, me oferecia, ela aceitava. Às vezes ela estava de mau humor, eu deixava ela em paz. Mas eu sempre estava ali à disposição. Sempre estava atento. Né? Então, muitas vezes, até no inglês, eu ia dando umas dicas. Né?
em educação artística, né? Eu também tenho, muitos dizem que eu tenho um dom artístico, porque eu faço gravuras, né? Eu estudo artes também, eu já fiz faculdade de artes, né? Desde pequeno, né? Me incentivaram a isso, então toda essa sensibilidade que eu pude adquirir ao longo do tempo e que eu fui intensificando a partir dos estudos, né? E tudo isso, né, me foi passado com amor, então eu decidi pegar, né, essa carga positiva de amor que veio até mim e também oferecer para o meu próximo, que era minha filha, que é alguém mais próximo do que nós, que nossos filhos, os nossos cônjuges, né? E ao longo do tempo eu pude aqui e acolá dar uma dica aqui, ensina uma coisa ali, né? Às vezes me intrometia, pegava um livro de literatura, lia um trecho, uma página para ela, dizia, olha que interessante. Mas só ao acaso, ela escutava, e a princípio ela não dava bola, mas eu sei que aquilo de certa forma, vamos dizer assim, mexia com ela. Mas é sempre assim, você está atento, você tem o interesse pelo seu filho e a partir disso perceber momentos propícios para você intervir de maneira positiva, ou seja, você intensificar aquela educação que vem da escola, ou às vezes até corrigir problemas que vêm da escola, porque se você se interessa por estudar, por aprender as coisas de verdade, você é capaz de instruir teu filho. É para isso que existe o homeschooling, né? Que infelizmente não se discute muito aqui no Brasil. Aí a questão é a seguinte, mas a maior parte dos pais, uma boa parcela, ou não tem tempo de fazer isso, ou são muito ignorantes. Mas uma coisa eu sei que brasileiro tem muito, isso o próprio Olavo de Carvalho já falou e confirmou. A pessoa pensa em dinheiro, a pessoa está interessada que os filhos se deem bem na vida, se deem bem nos estudos, numa faculdade, para que eles ganhem bem, né? A minha filha hoje está ganhando super bem. Ela se formou com honras na faculdade, né? Uma das melhores alunas. E hoje ela está numa excelente profissão, uma profissão que condiz também com os dotes dela, né? Então isso é uma consequência, né? Mas ela sabe que aqui em casa, desde pequena, ela contou o quê? Com pais que estavam juntos, que mesmo que os pais dela, eu e a minha esposa, né, discutíssemos muitas vezes, nossa vida como marido e mulher foi conturbada, mas nós nunca despejamos esses problemas nela, né? Então ela cresceu vendo, né, um pai que estava sempre ali atento aos livros, estava em casa, não estava saindo para gandaia, não estava viajando para curtir a vida, não estava afim de estar na moda, né, de querer ser o cara, né? Ela me viu, ela sabe que eu sou um cultor de rock and roll, de heavy metal, mas ela sabe que rock and roll e heavy metal é um hobby, né, que tem o seu devido lugar na minha vida, né? Mas ela me viu sempre sério, dedicado a entender as coisas. E ela me viu também tendo pelo menos algumas atitudes humildes. Por exemplo, quantas vezes eu fui chamar a atenção dela, brigar com ela, e no fim das contas quem estava errado era eu. Então eu ia lá e pedia desculpa para minha filha. Eu lá, ó, filha, me desculpe, eu errei, eu te tratei mal, eu fui injusto, né? Ou seja, você tem um mínimo de bom senso, um mínimo de inteligência, né, e um mínimo de interesse para o filho. Não é ser autoritário com o filho, é amar o filho. É assim que você adquire uma autoridade, um respeito. É assim que o teu filho vai confiar em você, né? E se você simplesmente se você não se dedica, né, não se dedica a ser amoroso com o teu filho, se você não tem um interesse profundo, rigoroso com a formação do teu filho, com o futuro dele, né, com o bem-estar dele, tanto físico quanto emocional, se você simplesmente acredita que basta ele ir para a escola, está tudo resolvido, então de fato você vai estar na mão do Estado, seja você direita ou esquerda. Por exemplo, que nem aqui você tem um trecho, como eu disse, eu estava conversando com um amigo meu e ele achava, ele realmente acredita, por ele ser de esquerda, ele realmente acredita que se for retirada a obrigação do ensino de filosofia e de sociologia, você vai acabar com o pensamento crítico do jovem, da formação do jovem, né? Como se filosofia e sociologia,
né, o ensino disso nas escolas tivesse as mil maravilhas, né? Nunca esteve, né? Eu, na escola, nos anos 80, quando era um adolescentezinho na escola, eu via, os professores passavam, principalmente sobre a ditadura, eles passavam só ao lado dos esquerdistas, tadinho dos guerrilheiros, que foram oprimidos, né, pela ditadura. Então, ó, se você pega o pensamento marxista, é isso aí. Ó, nós dizemos pouco ou muito. Entre o marxista consciente e o comunista ordinário, não há muito uma diferença, uma distinção muito nítida. Tudo reside, em efeito, numa tomada de consciência mais ou menos nítida da dialética marxista. O comunista ordinário, por pouco consciente que ele seja, muito frequentemente, dessa dialética, não permanece, né, não permanece menos um agente autêntico do movimento revolucionário. Ou seja, esse meu colega que estava conversando comigo e que realmente acredita que a educação, a formação espiritual, filosófica, religiosa da criança depende sobretudo das escolas e por conseguinte do Estado, ele não é mais do que um marxista ordinário, né? Pouco consciente da dialética marxista, mas sendo um agente, tentando convencer os outros de que isso, a realidade mais premente é essa, né? A realidade mais concreta, aquela que realmente tem que estar à frente das outras, é essa. Quando não é, você estuda um pouquinho de marxismo, você pega um livro aqui que explique sobre toda a história do marxismo e toda a natureza do marxismo, você vê isso, formando sempre agentes, desde o mais consciente até o mais idiota, mas que pouco ou muito instruído ou pouco instruído não vão deixar de ser agentes. E é disso que está, isso assim borbulha aqui no Brasil de gente assim, sabe? Conscientes ou inconscientes. Quando na verdade depende muito mais da autonomia dos pais em saber criar os seus filhos. Era esse o recado.